Olá, católicos, tudo bom? Olha, hoje eu quero fazer uma partilha com vocês, tá bom? Vamos lá. Inclusive, queria que você passasse adiante esse vídeo, porque talvez ajude muita gente, principalmente pessoas como eu que têm deficiência, seja ela qual for. Enfim, a minha deficiência ela é originada de um combo de doenças, né? Problemas na coluna, no quadril, nas pernas, enfim, e fibromialgia. Ou seja, foi de forma gradativa que ela foi chegando, que eu fui perdendo a minha capacidade de mobilidade, enfim. Primeiro eu usei esporadicamente cadeira de rodas em algumas situações, né, tendo que recorrer ali de última hora, como também a moleta foi de forma esporádica e até o ponto que eu fiquei moletante por um longo período. Ou seja, diariamente precisava da muleta para equilíbrio, para ajudar na mobilidade. E há 1 ano e 2 meses eu sou cadeirante, né? Enfim, e é sobre isso que eu quero partilhar, porque hoje eu tive uma experiência dentro da minha deficiência muito diferente. Por quê? Quando a gente chega adquire, né, uma deficiência, seja ela qual for, a gente passa por um processo de readaptação emocional, psicológica e física. Às vezes as pessoas acham que a parte mais difícil é a física, mas não. Eu ouso dizer que a parte mais difícil, mais custosa é o emocional e o psicológico. Mas enfim, é um longo período de readaptação de tudo isso, de redescobertas, de descobertas, de se acostumar com as perdas, enfim. É um longo processo, longo mesmo. Eu, em 1 ano e 2 meses, ainda estou me adaptando. E hoje, né, há 7 anos que os médicos me aconselham a não dirigir, principalmente carro manual, carro comum. Beleza, mas fiquei então, portanto, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, aliás, 1 ano e 1 mês, perdão, sem dirigir, e a paróquia trocou o carro para o carro automático, então, do mês passado para cá, muito esporadicamente, às vezes eu dirijo o carro automático, obviamente, porque eu não tenho motorista à minha disposição, enfim. E hoje eu decidi ir a Aracaju, a nossa capital aqui do estado, né? Fazer uma aventura de ir sozinho, para ver como seria, uma vez que eu não posso colocar e tirar a cadeira do carro, enfim, eu preciso sempre de alguém e tal. Inicialmente ia sozinho, depois lembrei de Patrícia, que a sua deficiência é a cegueira, e fomos nós dois, eu cadeirante e Patrícia cega, sozinhos para Aracaju. Já adianto que deu certo, foi muito bom, nos divertimos, porque eu não fui só para diversão, precisava comprar algumas coisas também, não foi só um passeio necessariamente, mas enfim, deu certo. Tem suas dificuldades, desafios, mas deu certo. Principalmente, eu queria testar, por exemplo, como ia ser com a cadeira de rodas, uma vez que eu não consigo colocar e tirar do carro. Em todas as vezes que eu precisei, nós fomos a 2 lugares apenas diferentes. Em todas as vezes, Jesus providenciou pessoas, né? Tiraram, colocaram, enfim. E aqui eu venho fazer essa partilha porque lembra que eu falei que a readaptação ela é longa. Então, isso para mim hoje, né, também faz parte de uma nova etapa da minha readaptação. Porque quando a gente adquire uma deficiência, né, dependendo inclusive da sua origem, existe muita incompreensão, às vezes preconceito, e o preconceito ele sempre vai existir, enfim, e isso às vezes nos afeta muito, por isso que eu falei, o psicológico e o emocional talvez seja a parte pior, né, porque nos afeta muito. Com isso, a gente às vezes acaba se podando, se privando, se anulando de muita coisa que a gente consegue fazer e que a gente às vezes evita fazer para evitar o julgamento, a cobrança, a incompreensão, a indireta, tantas coisas que afetam a gente que vocês às vezes nem percebem, nem se dão conta. Enfim, mas fui e deu certo. Então, por que eu estou fazendo essa partilha? Porque às vezes do outro lado, talvez você esteja na mesma situação que eu, né, como deficiente, e se privando, se anulando, se eliminando por medo ou por achar que não consegue. A gente não consegue tudo. É claro, nós temos limitações, somos deficientes, mas a gente consegue muita coisa.
E essa muita coisa, né, não quer dizer que necessariamente sempre com a ajuda de alguém. Mas às vezes a gente consegue sozinho. Então, eu venho aqui deixar essa partilha para você que é deficiente, talvez esteja nessa situação. Então, que tal reanalisar se você não é capaz de dar passos, né, sozinho, se testando, se redescobrindo? Quem sabe? Pense, analise. Queria apenas deixar essa partilha para você ver isso. E para as pessoas não deficientes, também às vezes o cuidado, por exemplo, nós deficientes ainda penamos muito com a falta de acessibilidade em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Para nós ainda é muito cruel, né? No meu caso, por exemplo, eu sou um deficiente diariamente com dor. Então, a cadeira de rodas, no meu caso, por exemplo, mais do que mobilidade, me levar daqui para ali, é justamente evitar o aumento diário das dores, que era o que vinha acontecendo antes da cadeira de rodas. E que eu tinha crises absurdas de dor, né? Sou um paciente que há 2 anos dependo muitas vezes de morfina e hoje diariamente eu tomo Tramal manhã e noite. Então, é um desafio e a falta de acessibilidade é cruel em todos os sentidos conosco. Mas isso não pode parar a nossa vida. Então, deixa essa partilha para você. Talvez ela te ajude de alguma forma. E se quiser, inclusive, comenta comigo aí abaixo. Passa esse vídeo adiante. Tomara que a minha experiência possa ajudar muitos irmãos e irmãs aí do outro lado. Tá bom? Deus abençoe.